meus amados irmãos. Graças a Deus que o Senhor nos proporciona mais uma oportunidade de estar na sua maravilhosa presença. E hoje não está sendo diferente, tá? Que bom que nós voltamos aqui nessa noite, né? Não está tão quente, mas também não está frio, né? Tá muito agradável. E eu tenho certeza que todos nós que deslocamos para estar aqui, vamos ser abençoados. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Nós já cantamos, e olha que cantamos umas músicas muito bonitas hoje, né? Maravilhosas, bonitas mesmo. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Pegue a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia. E Carta Universal de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 11 e o verso 12. Alguém vai falar, pastor, de novo? Eu falei isso não tem muito tempo. Não aqui nesse texto. Mas foi o que Deus colocou no meu coração. Deus sempre faz isso comigo. Eu oro a Deus pedindo orientação. E sábado aqui na igreja, quando nós estávamos orando, Deus já vinha falando comigo há muitos dias. Mas aconteceu algo profundo aqui. A pastora que estava aqui, a pastora Sejane, ela profetizou para mim. Algumas palavras foram para todo mundo ouvir. Algumas, ela falou no meu ouvido mesmo, só eu que ouvi. E uma delas foi essa, falou, olha, todas as palavras que eu coloco no seu coração não é para você mudar. É para falar essas palavras. Então eu já não mudava mesmo, agora que eu não mudo mesmo. 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? 11 e 12. Você pode falar amém? A sua Bíblia pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Muda pouca coisa. Tá certo? Glória a Jesus. A palavra hoje é sobre maledicência e murmuração. Maledicência, murmuração. Mais maledicência. Quando falamos mal, ou falamos bem, e falamos sempre ou mal ou bem, isso se transforma num hábito. Então, se você tem o hábito de falar bem das pessoas, você vai pegar o hábito de sempre falar bem. Mas se você acostumar a falar mal, isso vira hábito também. E aí vira um perigo, porque mudar um hábito é coisa difícil, meu. Depois que vira hábito, hábito é uma coisa que se repete muito. E você quer mudar aquilo e dá trabalho. Às vezes gasta tempo e muita disciplina para mudar um hábito. Vocês estão me entendendo, né? E falar vira hábito.
Se for falar bem e virar um hábito de falar bem, maravilha. Mas se for hábito de falar mal e virar o hábito de falar mal, vira um problema. A maioria, e olha a palavra, a maioria dos problemas enfrentados pela igreja tem a ver com maledicência. Isso aqui é pesquisa. A maioria dos nossos problemas. Não é dessa igreja não, de todas as igrejas, mesmo as apostólicas. Quando você lê as cartas, principalmente os escritos de Paulo, das cartas universais, eles gastaram muito tempo com isso. Por causa desses problemas. A maledicência é um problema sério. Nós, os seres humanos, somos os únicos da criação de Deus com capacidade de articular as palavras. Os outros animais não articulam, então tem a lei lá da sobrevivência, mas passando aquilo está tudo junto. Eles têm capacidade de viver em bando, em turma, sem muito problema, porque não articula as palavras. Mas nós aprendemos, tivemos o dom de Deus de articular. E isso é uma bênção, mas pode se tornar uma grande maldição. E a própria palavra que diz isso. Bênção falar, eu não é, irmão? Já pensou se fosse mudo? Coisa difícil, né? Mas Deus te deu o dom da fala, a capacidade de articular. Você quer, você fala, você pede. Mas isto é uma bênção, mas se não soubermos dosar essa nossa capacidade, nós transtornamos o nosso meio. Vira uma confusão total. Alguém escreveu que através das palavras, revelamos o nosso caráter, a nossa maturidade e também o estado interior, o nosso estado espiritual interior. Basta ficar perto de alguém. Quando ele começar a falar, você sabe como é que é o caráter da pessoa, a maturidade dele, se é maduro ou não. E se ficar mais tempo, Adail, você descobre se ele é espiritualmente sadio ou não. Porque as pessoas não enganam com as palavras. Você convive muito tempo, as pessoas não conseguem coordenar essas palavras e acaba ela jogando para fora aquilo que está lá dentro. Estão entendendo? Amém? Um estudo mais acurado mostrará com clareza a intensidade, olha a palavra, intensidade do ensino das Escrituras quanto a esse assunto. Porque esse assunto na Bíblia é intenso. E é o que vamos ver daqui a pouco. É muito ensino nessa questão. É preciso ter muito cuidado com a maledicência. A Bíblia diz que se alguém consegue controlar sua fala, sua língua, consegue controlar todas as outras partes de sua personalidade. Controlou o falar, controlou tudo, Divino Cesário. Se tiver essa capacidade, quem escreveu foi o próprio Tiago, no versículo 2 do capítulo 3. Alguém escreveu que a maledicência é prima irmã da murmuração. E que esses pecados, escuta, são os que mais tiram gente do céu e envia para o inferno. Isso não é meu, eu li hoje no livro. Maledicência é prima irmã da murmuração. E esses são os pecados que mais tiram gente do céu e envia para o inferno. Mais que os pecados, entre aspas, famosos, que nós fomos aculturados a pensar em pecados, sem alguns. Adultério, roubo, assalto, esses grandes pecados. E nós somos aculturados nisso, quando se comete ou cometemos, a pessoa entra em crise e acaba consertando. Mas esses outros aqui, o diabo fica satisfeito, porque ele vai falando, vira apto, a pessoa nem temor de Deus tem. Ficou apto, falar, vai falando.
não conserta, não confessa, nem acha que é pecado, nem acha que está errado. Vira um hábito, a mente cauteriza, e o estado interior fica doente, a vida espiritual se arruína, o caráter sofre deformação, e a sua salvação está em jogo. E não sou eu que estou dizendo isso, eu vou provar, através da Bíblia, isso, essa noite. Esse texto, ou esse tema, é um dos preferidos de Tiago. Como ele gosta disso? O texto meu, o de 4, 11, 12, para ser entendido, temos que basicamente observar o contexto imediato, até o livro todo, né? Por exemplo, quando ele começou a escrever a carta, no versículo 19, do capítulo 1, ele falou: sabei, pois, meus amados irmãos, olha o amor dele, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Já começou lá no início da carta. Aí no versículo 26, do capítulo 1 ainda, ele voltou a falar. Ele falou assim: se alguém supõe ser religioso ou espiritual, algumas versões, deixando de cuidar da palavra, da língua, engana o seu coração e a sua religiosidade, a sua religião, a sua espiritualidade é vã. Isso no verso 26 do capítulo 1. Aí no capítulo 3, nós lemos no capítulo 4. No capítulo 3, ele escreveu vários versículos. Meus irmãos, novamente, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o corpo todo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal. Tomem também, por exemplo, os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado com uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha a dureza do apóstolo. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pelo homem. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, é mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos o nosso irmão, feitos à semelhança dele. Da mesma boca pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, repete Tiago, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Todo esse texto, Tiago falou sobre a palavra. Então, quando você vê assuntos que se repetem, que são reafirmados, é porque ele é importante. Aí chega no capítulo 4, onde está o nosso texto de hoje. Mas não foi só Tiago. Parece que Tiago, quando estava escrevendo, ele tinha as informações de todo o Pentateuco, dos profetas, dos salmos. Ele tinha o ensinamento de Jesus. Se não, vejamos, por exemplo, Levíticos 19, 6 e 16. Não andarás com mexeriqueiro entre o seu povo.
não atentarás contra a vida do seu próximo. O texto é claro. O que o Tiago usa para condenar a maledicência. Falar mal ou julgar um irmão é falar contra a lei. Esta é a tônica do verso 11. O 12 mostra que julgar é tarefa de Deus e não nossa. Então nós não somos legislador, não temos o direito de julgar. E ele fala, também não somos juiz, não temos a capacidade, nem legislador, nem juiz. Nós não temos nem o direito, nem a capacidade. Por isso que Tiago está dizendo, não falem. Nem que a tua falha esteja coberta de verdade. Não falem. Porque você não tem nem o direito e nem a capacidade para falar. Amém? É difícil dar um amém, irmãos. Meu Deus. Vamos lá. Essa maledicência, esse problema é proibido na Bíblia. E nem sempre nós pensamos como algo proibido. Mas, por exemplo, na lei, Levítico 19, versículo 11 e versículo 16. Não mentireis, nem usareis de falsidade contra o seu próximo. Não andarás com o mexeriqueiro entre o seu povo. Não atentarás contra a vida do seu próximo. Tiago, preste isso em mente. A lei foi categórica. Não. Era não mesmo. Alguém fala, pastor, isso é lei. E quem falou que isso aqui não é para nós hoje? Tem uma parte cerimonial que não funciona hoje, não serve para nós. Mas a parte doutrinária, moral, ela funciona hoje do mesmo jeito. Ela foi reafirmada por Jesus. Então isso aqui é Bíblia, isso aqui é para a igreja. Não e não. É a mesma coisa. Jesus reafirmou isso, eu vou provar. E Tiago tinha isso em mente. Nos Salmos, olha o 34 e 13. Refreia a tua língua do mal, e os teus lábios de falar mal uns dos outros. Salmista. Parece que Tiago tinha isso na mente também. Nos profetas, eu separei Zacarias 8, 16, 17. Eis, olha que isso aqui é lindo. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade. Não pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame a falsidade ou falar mal. Porque são coisas que eu aborreço. O profeta falando. É a voz de Deus. Eu aborreço. Eu não gosto, eu fico intrigado. Deus estava dizendo através do profeta. E essa palavra também é para nós hoje. Ela tem a ver com a nossa postura. Essa também passou. Olha nos evangelhos. Mateus 5, 22. Jesus falou, eu, porém, vos digo, todo aquele que proferir um insulto contra seu irmão, ele estava falando sobre a lei, daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Todo aquele que proferir um insulto ou uma palavra má contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo ou idiota, está com risco de ir para o fogo do inferno. Aí não foi nem no Velho Testamento, nem na lei, nem nos Salmos, nem nos profetas, foi Jesus nos Evangelhos. Eu estou interpretando. Ele falou, olha, não matarás. Eu estou interpretando, é muito mais rígido do que vocês imaginam. Se você falar mal, você está correndo o risco de ir para o inferno. Você não tem nem o direito e nem a capacidade de falar mal de ninguém. Aí vem as epístolas, eu peguei uma de Paulo, Efésios 4. Paulo falou, portanto, irmãos, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra má ou torpe,
mas unicamente a que for boa para a edificação. Se for para edificação, você pode falar. Chama o seu próximo, fala com ele. Mas se não for para edificação, não fale. Paulo falou unicamente, fale unicamente. Ele não deu aqui uma possibilidade. Ele não deixou margem aqui. Mas o senhor não sabe o que está acontecendo? Não tem problema. A Bíblia não dá margem. Encontramos orientações, admoestações e proibições quanto à maledicência na Bíblia toda. Estamos diante de algo que Deus proíbe e abomina. A palavra, a linguagem, é um meio tremendo de comunicação entre as pessoas. Porém, é por demais perigosa. Ela pode construir, mas pode destruir. Pode abençoar, mas pode amaldiçoar. Versículo 10 do capítulo 3 que eu li. A maledicência é difamação de alguém. É falar mal de alguém. É tirar o pouco de boa fama que alguém tem e diminuir a fama boa e exaltar a má fama. Isso é difamação. Todo mundo tem boa fama e má fama. É isso, não é? Ninguém é perfeito, dá isso. Alguém resolve tirar toda a boa fama que eu tenho e exaltar a má. Deus fala, eu não aceito isso. Eu não aceito difamar ninguém. Todos estão na minha presença. Deus pode falar, Deus pode me punir, mas ninguém pode falar, difamar ninguém. Até porque quando isso acontece, a motivação não é por amor. Você já viu alguém, Adailson, difamar alguém por amor? Não, eu estou falando mal do Adailson porque eu amo ele. Não, Deus sabe que a motivação não é amor. Não tem amor. E o que não vem por amor é pecado. Porque se você amar alguém, ele pode ter 90% de defeito e 10% de virtude. Você ainda vai lá e fala, meu irmão, você tem 10%, vamos sair por aí e Deus vai te abençoar. Nós devíamos aprender ou imitar o exemplo de Jesus, né? Cujas palavras eram cheias de graça, cheias de ternura, que as multidões se maravilhavam. Quando levaram aquela mulher pecadora, todo mundo difamando a mulher. Essa mulher choveu de difamação. Não sobrou nada naquela mulher. Ela caída, prostrada diante de uma multidão, de uma turba enfurecida com a difamação. Jesus falou, olha, quem não tiver nenhuma culpa aí, quem não tiver nenhum pecado, quem for santo ao ponto de estar indo para o céu, atire a primeira pedra e eu vou esperar aqui, eu vou escrever aqui no chão. Porque Jesus viu lá no fundo uma pequena fama no coração daquela mulher. Ela me serve. Você pode estar falando de alguém que Jesus ama tremendamente, que está lá embaixo, que está lá no pó, que está sofrendo, foi vítima do diabo, está na sarjeta, mas Jesus ama essa pessoa tremendamente. E Jesus está com planos tremendos de resgatá-la, planos tremendos de levantá-la de novo. E eu não tenho o direito de falar mal. Aleluia. Vamos continuar. Por que será que Deus proibiu a maledicência, irmãos? Certamente porque ele sabia que era perigoso, né? Causava prejuízo. Põe em risco a família, o povo, a casa. É bom lembrar que quando o nosso Senhor interpreta a lei, Jesus, no capítulo 5, ele introduz um novo conceito de não matarás. A lei era não matarás, parece que era só físico, né? Aí Jesus pega e introduz um novo conceito.
Podemos trazer a morte do nosso próximo apenas com o mau uso da palavra. Se eu chamar alguém de idiota, de tolo, Jesus falou que isso pode ter o mesmo efeito do não matarás, lá do Antigo Testamento. Foi Jesus que interpretou. Ele chamou os fariseus: vocês estão falando de não matarás? Eu, porém, vos digo. Se alguém falar mal, chamar de louco, de doido, de idiota, um irmão seu próximo, é sujeito a réu do inferno. É pior do que matar. A maledicência, então, tem o poder do não matarás, lá na Bíblia. Amém? Ela tem efeito perigoso, irmãos. A maledicência e a murmuração são proibidas por Deus, porque tem efeito contagioso na comunidade. Falar bem, contagia não. Você põe um que fala mal e um que fala bem no meio de uma turma, o contágio vai ser triplicado no meio da turma para falar mal. É muito mais contagioso, Rondinelli. É só lembrar do episódio dos 10 espias, Números 14, onde toda a comunidade de Israel pegou em pedras para apedrejar Moisés, Josué e Calebe. Foi um efeito tremendo, quando eles falaram: olha, não dá, é complicado, aqueles gigantes, nós vamos morrer. Aquilo fez isso, no meio da congregação, 3 milhões de pessoas, todo mundo foi contagiado. Só ficou Moisés, Josué e Calebe. Pouca gente, deve ter ficado mais gente, né? Mas o povo se enfureceu. O contágio foi, assim, veemente. Todo mundo começou a maldizer, a murmurar. Foi uma coisa que envolveu. Deus ficou tão irado. E aqui eu começo a dizer o perigo de não entrar no céu. Deus falou: essa geração não vai entrar. Essa geração vai tombar no deserto. Eu vou esperar a próxima geração. Quase 40 anos eles ficaram no deserto, andando, dando círculos naquele deserto, até tombar aquela geração e Deus levantar outra. Porque Deus não tolera isso, irmãos. Eu posso entender aqui, alegoricamente, que nós estamos indo para o céu também, irmãos. E maledicentes, murmurador, não vão entrar no céu. Tomem cuidado! Olha o perigo aqui, irmãos, daquilo que Tiago falou no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O cristão que deixa de refrear a sua língua, engana o seu próprio coração, perdendo, olha aqui, a autenticidade de sua espiritualidade. A espiritualidade, preste atenção, do indivíduo e da comunidade cristã pode ser medida. Preste atenção. A espiritualidade do indivíduo ou da comunidade, da igreja, pode ser medido pela intensidade das práticas devocionais, pelo tempo gasto com oração e jejuns, pelo amor e conhecimento das Escrituras. Porém, além destas práticas, a espiritualidade é evidenciada, é validada por uma linguagem sadia. O ensinamento é esse: você pode ter isso tudo: jejum, oração, práticas devocionais, super espiritualidade, super religiosidade. Se não controlar o falar, você não autentica a sua espiritualidade. Ela perde a validade. Esse é o ensino. Paulo escreveu assim, a vossa linguagem, 3,16 de Colossenses, e 4,6 do mesmo livro, deve ser, decore, agradável, repita, agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa é a linguagem de quem vai para o céu. Palavra
agradável. Como é bom escutar aquele irmão. Ele fala a mesma coisa na presença ou na ausência. Ele é uma bênção. A palavra é temperada com sal. É equilibrado. Ele sabe responder. Ele sabe entrar e sair de situações. O pastor Euclides Martins, que eu tenho um livro, comenta: o verdadeiro culto é a entrega de si mesmo a Deus para viver a justiça na prática. E a justiça na prática é não difamar o próximo. Ter capacidade de conviver com ele. Porque isso é igreja. A professora Vasti falou aqui terça passada. Salvação é pela graça, pelo sangue de Jesus. Aí Deus criou a igreja. A minha igreja colocou aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, se a salvação é pelo sangue, pela graça, para que a igreja? Aí depois eu fiquei pensando nisso, professora. É porque Deus salva o sangue, a graça e põe aqui para ver se vive junto. Para ver se consegue ir para o céu, se tem tolerância, se consegue viver junto aqui. Porque se não viver junto aqui, vai viver junto no céu também não. Deus fala, olha, quem não conseguir viver na igreja, não quer perto de mim também. Estou resumindo, eu estou interpretando tudo aqui. Não consegue viver aqui, não quero perto de mim. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, tem que aprender a conviver, tem que aprender a submeter à vontade de Deus, tem que abrir mão do ego, do eu, e dizer como Paulo falou, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Andar pelo Espírito, não pela carne, não pela soberba. O crente não tem vontade própria, tem a vontade de Deus na sua vida. Você quer agir de um jeito, Deus manda agir diferente. Por você não perdoa, Deus manda você perdoar pela palavra, e você obedece à palavra de Deus, porque você está indo para o céu. Aleluia, glória a Jesus. Toda prática religiosa cai por terra com a prática da maledicência. Toda prática. Tiago detecta a incoerência de uma linguagem que bendiz a Deus, mas fala dos homens. Eu acho que Tiago, a igreja lá naquela época não era igual a de hoje, mas se ele fosse escrever hoje, ele falava, não adianta ser membro assíduo, não adianta frequentar os cultos, não adianta ser dizimista, fiel, cantar no louvor, tudo isso perde o valor e o sentido se não conseguimos cuidar da palavra e da nossa harmonia entre irmãos. Volto a falar o que falei domingo. Não é fácil. A porta é estreita mesmo, irmãos. Estreitinha. Foi Jesus que falou. O caminho é muito apertado. Você não entra com fardo. Você não vai entrar no céu com fardos. Você vai entrar na direção de Deus. Na submissão à sua palavra. Você tem que, ao quebrar o teu coração, e deixar Deus dominar a tua vida. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, Deus vai derramar a tua graça sobre a igreja, mas nós seremos um povo unido, harmonioso, para a glória de Jesus. Ela produz consequências terríveis, as primas. Quais são as primas? A maledicência e a prima irmã, a murmuração. As primas terríveis, produz consequências terríveis. Estou falando isso que você nunca esquece mais. Quando eu lembro das primas, quem é as primas? A maledicência e a murmuração. Aí ninguém esquece, né? Só ligar uma coisa, né? Na igreja local, uma pessoa linguaruda causará terríveis danos à saúde da igreja. Já foi dito, a língua tem um potencial extraordinário. A maledicência atinge o ser humano por inteiro. O maledicente é raquítico espiritual. Eu conheci um obreiro lá em Séries. Um dia Deus me deu a alegria de poder falar com ele, essa palavra. Nunca vi falar mal de todo mundo. Claro que não vou falar o nome dele, não adivinha César. E ele falava. Ele tinha um lugar que ele ficava numa praça lá.
E um dia eu passei e falei, rapaz, aqui nem nasce mais grama. Ele riu e falou, não, aqui não nasce mesmo não. Que aqui nós tacamos a língua em todo mundo. É de pastor a diácono. Eu falei, olha, tua vida espiritual vai de mal a pior. Quando eu conheci, era pregador, abençoado. Foi ficando uma coisa tão difícil, mano. Perdeu a credibilidade. Ele não dava conta de pregar. Não tinha condições de falar. Porque um veneno envolveu a sua vida. Ele foi vencido por um hábito infernal. Eu oro por ele até hoje para ver se Deus salva a alma. Salva a vida, porque ele foi terrivelmente envenenado. E quando eu vou lá, irmãos, estou vendo gente que nem era diácono, que está pregando, é pastor. Estou vendo gente que cresceu. Fui lá essa semana, tremendo. Mas ele nem sinal, nem poeira. Por quê? Porque saiu da presença de Deus, perdeu a graça, o Espírito Santo afastou. Quem é um maledicente é raquítico, ele vai adoecendo, vai morrendo aos poucos, vai ficando sem unção, sem graça, sem a presença de Deus até morrer. Ela também age na igreja, atrapalha o crescimento da igreja. Se uma igreja estiver muito maledicente, irmãos, adoece a igreja. É como fermento, um pouco de fermento leveda a massa. E eu penso que é por isso que Jesus fica mandando você falar essas palavras. Para tirar o fermento, né, irmãos? Porque Deus tem que salvar a gente aqui, tem que salvar. Tem muita gente que precisa de Jesus aqui no Pompeia, no São Judas, nessa região norte. Tem muita gente que vai chegar aqui, precisa de salvação. Mas quando entrar aqui, precisa de uma igreja sadia, uma igreja curada, sarada, um povo abençoador. O apóstolo Pedro, irmãos, quando estava citando e interpretando o Salmo 34 que nós lemos, ele revela o segredo para aqueles que desejam viver dias felizes. Quem quer dias felizes aqui, irmãos? Levanta a mão. Quem quer dia feliz na frente? Então tá aí, ó. Quer dias felizes? Pedro falando. Guarda a tua língua e o teu falar. Ou seja, evita a maledicência e a murmuração. 1 Pedro 3:10. Amém, meus irmãos? Futuro abençoado, futuro sadio. Você planta, colhe, foi a mensagem de domingo. O que você não quer para você, você não quer para ninguém. Você tem defeito, eles também têm, todo mundo tem. Você espera de Deus, eles também estão esperando de Deus. Estamos debaixo da boa mão do Senhor. Aleluia. Nós encontramos igrejas divididas, famílias divididas, amizades destruídas, guerras que surgem por causa do mau uso da capacidade de articular as palavras ou de acertar com as palavras. O versículo 19 do primeiro que eu li diz: é bom refletir antes. Nossas palavras não podem ser proferidas maldosamente, com maldade. 2 Timóteo 2, 16, 17, Paulo também escreveu sobre isso. Já estou fechando. Mas ela pode ser vencida, irmãos. As primas pode ser vencida. Embora Tiago mostre que a língua é um mal incontido, um carregado de veneno mortífero, eu creio que a maledicência pode ser vencida. O Espírito Santo auxilia-nos no cumprimento dos preceitos da palavra de Deus. Quem acredita nisso, levanta a mão. O Espírito Santo vai te ajudar a falar direito esse ano de 2013. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós temos a Bíblia, seus numerosos ensinamentos. O próprio Tiago, no versículo 22 do capítulo 1, diz: sejamos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Leia a Bíblia, mas pratique a Bíblia pelo amor de Deus, senão não adianta nada. Porque quando você amanhecer amanhã, irmãos, há um ditado que diz que o primeiro pensamento que vai bater na tua mente amanhã é o ruim, é o maldoso. Às vezes, irmão, nós falamos sobre isso aqui, lá fora a língua coça, de vontade de falar alguma coisa. E a Bíblia não deixa, né?
Nós temos que apropriar das verdades da Bíblia. Olha que Paulo aconselha a igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu gosto muito disso, que Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Sabia nem o que estava acontecendo lá na igreja, professora Vasti. Aí ele escreveu a carta para os irmãos. E na ótica de Paulo, a igreja era a melhor que tinha. Aí ele falou: meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai e falai o vosso coração. Larga de lado outras coisas. Se a motivação não for o amor, despreza. E você vai ter a parceria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa apropriação da palavra nos auxiliará a evitar o pecado da maledicência. Nós temos que aprender a reparar os nossos erros, irmãos, e pedir perdão. Escute, e a pastora Sejane falou isso aqui sexta, sábado. Mas isso já estava escrito. Aí eu vejo que Deus é tremendo. Ela falou isso aqui, ó. Mesmo que você tenha consciência que não fez nada, não falou nada, mas descobriu que alguém está triste por causa de palavras mal colocadas, ela falou: vá ao concerto. Que a tendência nossa é essa, né? Não, eu não fiz nada. Tenho certeza que eu não falei nada. Deixa eu aqui no meu canto. Estou nem aí. Não, então você não é cidadão do céu. Porque Jesus falou assim: olha, se você trouxer a sua oferta, o seu culto, se você vir à igreja e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele não. Olha o que Jesus falou. Se você lembrar que ele, presídio Edson, tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, deixa o seu culto, para tudo e vai lá consertar com ele. Meu irmão, o que foi que eu te fiz? Eu não sei, mas eu estou pensando, descobri, alguém falou, Espírito Santo me revelou, estou vendo que você está meio diferente, eu vim aqui para nós dar um abraço, eu quero que você me perdoa. Eu não fiz, mas eu quero que você me perdoa. Ela falou isso aqui sábado. Falei: Senhor, mas isso é difícil demais. Mas aí depois eu lembrei que estava na Bíblia. Jesus falou assim: quando trouxeres a sua oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, pode ser o que for, irmão, deixa a sua oferta que vai lá e conserta. Conserta, pede perdão, recebe o perdão, para com o erro. Está ouvindo, irmãos? Para, cessa o erro, porque o erro é como um abismo, ele chama outro abismo. Ele vai atrair outro problema para a sua vida. Ele vai atrair problemas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Então cessa o problema, perdoando, acertando, conversando, articulando palavras. Diplomacia espiritual. Ô, irmão Edson, nós podemos ter tido um problema, mas se nós dois sentar para conversar como servo de Deus, nós acerta tudo, é ou não é? É assim que funciona, não é, Adailson? Não é, pastor Ismael? Acerto tudo. O homem tem a capacidade de Deus de articular, de ter diplomacia também espiritual. Meu irmão, eu errei mesmo. Eu falei que você era bonito mesmo, com aquela roupa, mas eu peço perdão. Eu não falei que você era feio, falei que você era bonito, tá? Mas eu quero pedir perdão e pronto. Eu quero cessar esse problema. É muito difícil para o nosso egoísmo, para a nossa carnalidade, mas não é difícil para quem está andando em espírito. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Portanto, concluímos que a maledicência pode ser evitada e deve ser vencida com a palavra, com oração e com a articulação da palavra temperada com sal. Que o nosso linguajar demonstre o nosso fiel cumprimento, compromisso com o Senhor. Porque ela é pecado condenado por Deus. Eu fiz algumas reflexões, já estou terminando com essas reflexões.
Primeira pergunta. A sua família, a sua igreja, eu não quero resposta, não olha nem para o lado aí, nem fica caladinho, só pensa. A sua família, a sua igreja tem sido edificados pelas palavras que saem da sua boca? Qual o nível de edificação na sua casa e na sua igreja pelas suas palavras? Não estou falando só essas que você profere aqui, cantando, pregando, não. É no dia a dia. É no dia a dia. Ô, irmãos, o cúmulo do absurdo, eu acho que para Deus também é, mas para o pastor é. O cúmulo do absurdo é quando um crente não consegue resolver o problema, ou acha um problema na igreja, ele vai em outro lugar para falar. Segunda reflexão. Você pensa que antes de falar, pensa bem? Ou você é do tipo que afirma, quando eu vejo, já falei. Eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo. Passou, né? Eu não dou conta. Se você é desses, você tem que consertar. Porque a Bíblia manda refletir. Pouca palavra e muito ouvir. Amém? O que falamos está produzindo o que nos crentes? Eu estou melhorando ou estou desviando, gente? As pessoas que estão perto de mim estão melhorando de vida espiritual ou estão ficando enfermos também? Estão adoecendo com o veneno? Porque se você tiver o compromisso com Deus, você vai curando as pessoas. Alguém fala, meu irmão, que é isso, meu irmão? Vamos orar aqui, meu irmão. Esse problema aí, ele existe mesmo. Mas olha, em todo lugar existe, vamos apresentar a Deus. Tem gente que vê dificuldade em tudo. E é negativo em todas as circunstâncias. E ainda diz assim, ó, não, eu sou realista. Que realista, irmãos? Deus quando olha para nós vê fé. Você é murmurador. Tem gente que é murmurador e fala que é realista. Não, não é realista. Está murmurando, não, isso não vai dar certo. Eu já falei que não vai dar certo. Eu já contei aqui, né? Eu fui para uma igreja, aí tinha um diácono. E ele consertou, irmão. Encontrei com ele esse dia, uma benção, alegre. Mas quando eu cheguei na igreja, tudo que eu falava, fazia isso, fala, ih, pastor, adianta não, que não funciona. Ih, eu não conheço esse povo aqui não, esse povo aqui é terrível, pastor. Isso aqui é uma preguiça, isso aqui... Aí um dia, que ele foi me enchendo, um dia eu estava com ele, falei, vamos fazer, pastor, isso não funciona. Chamei ele num canto, ele, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você nunca mais vai falar, aqui não funciona. Tira essa palavra do seu vocabulário, porque aqui é terreno de Deus também. E se Deus quiser fazer funcionar, nem o inferno impede. E ele levou um susto, irmãos. E consertou de vida, virou um parceiro meu. Pastor, eu estou aí. Que der e vier. Falei, é assim que eu te quero, irmão. Se não der certo, a gente faz outro projeto. Mas para com esse negócio, não vai dar certo, não vai funcionar. Vai funcionar, sim, em nome de Jesus. Última reflexão. Quando alguma coisa, escute isso aqui, irmãos. Quando alguma coisa na igreja não está do seu agrado, você costuma procurar o pastor e a liderança para conversar? Ou prefere ficar comentando por fora? E eu pergunto, o que é mais correto? Eu não estou gostando daquilo. Chamar um dos pastores da direção e falar, pastor, olha, está acontecendo isso aqui e eu não acho certo. Nós vamos tentar convencê-lo. Ou então, reconhecer que estamos errados. Mudar o que estamos fazendo. Você é dos que procura ou você fica por fora? Falando, fala com aqui, fala ali, fala aqui. Lembra Absalão? Quando ele queria tomar o trono de Davi, como é que ele fez? Ele ficou na porta. Nem entrava na igreja, né? Ficava nas portarias. Por fora, saía toda hora, ficava lá. Eu penso que tem gente, irmão, que na igreja quase nem entra. Fica só
no bebedouro, no banheiro, lá fora, conversando. Eu gosto de gente que tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Absalão ficava assim, se eu fosse rei, eu fazia isso. Qual que é o seu caso? No meu caso é que eu estou vindo aqui, já tem 3 vezes que eu tento aqui falar com o rei, não consigo. Se eu fosse rei. Esse negócio seu é facinho. Eu resolvia. É fácil porque você não está no comando. Quando você chegar aqui, você vai ver que é difícil. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, vamos orar. E vamos pedir misericórdia para Deus nos dar graça nesse pequeno membro. Põe a mão no coração. O bom era se nós pudéssemos colocar a mão na boca, né? Mas vamos pôr no coração, tá? Espiritualmente vamos colocar a mão na boca. Senhor Jesus, nos dê a tua graça, Senhor. Nos dê a tua graça, imensa graça, Senhor. Nos ensina a falar, Senhor, a articular as palavras com sabedoria. Dá-nos diplomacia espiritual para tratar com sabedoria os nossos irmãos. Tem gente que está sofrendo, tem gente que não entende como nós entendemos. Senhor, só o teu Espírito é capaz de nos dar graça e sabedoria para vivenciar a tua palavra, Pai. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor, nessa noite. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua igreja. 2013 serão, Senhor, dias de palavras temperadas com sal, de palavras equilibradas, de palavras curadoras e saradoras. O povo de Deus vai falar a tua vontade, proferir a tua palavra. Nós iremos fazer a tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus.